revolução tecnológica está quebrando barreiras e criando oportunidades para a mulher em setores que antes eram só deles. Sistemas de gerenciamento de cargas, análise de dados, drones, inteligência artificial, tudo isso permite que mulheres trabalhem em setores que não exigem nenhuma força física, viu? Vem com a gente no Lendárias e Portuárias descobrir como a automação e a tecnologia estão sendo aliadas de mulheres no setor portuário. Com a Lud lá no estúdio estão Cris Lunardi, do Elas no ESG, que é gerente de tecnologia e engenharia, e também a Juliana Rodrigues, gerente de TI da Abtra. Vai lá, Lud, é com você! Muito obrigada, Flávia. Hoje a gente vai unir aqui no Lendárias e Portuárias dois temas que eu gosto muito, apesar de achar que a gente precisa discuti-los em mais profundidade, especialmente aí nas rodas de mulheres. A gente vai falar de como a tecnologia vai incluir mais mulheres no porto. E antes de eu começar aqui a interagir com as minhas convidadas aqui no Lendárias e Portuárias, eu quero lembrar você que esse podcast é um projeto cultural facilitado e viabilizado pelo Promicult, patrocinado pela Deep World, demonstrando aí nessa segunda temporada o compromisso da Deep World com a igualdade de gênero. Então, como será que a gente pode, né, ampliar e diminuir aí as barreiras de entrada dessas mulheres no setor portuário através da tecnologia? Como tirar barreiras, facilitar a entrada, dar acesso? E eu estou aqui com a Cris e com a Ju. A Cris me falou uma coisa uma vez que eu fiquei encantadíssima. Eu falei, gente, essa é das minhas. Uma das primeiras vezes que a gente conversou, ela falou assim, eu não me conformo da gente aqui no território da Baixada Santista, que é uma cidade portuária cheia de oportunidades, a gente exportar tanta gente para fora, né? Eu não me conformo. Eu falei assim, essa mulher das minhas, gente. E a Ju, né, tem aí uma missão na Abtra, né, que no fim das contas junta muitos players, muitas empresas importantes aqui do território, e você organiza, né, Ju, aí esses sistemões aí, que é o core da Abtra, né, para fazer o negócio funcionar. Então, estou muito feliz, gente, de estar com vocês aqui. Bora falar. Obrigada pelo convite. Estou super feliz em poder estar aqui com você nesse projeto tão legal, para falar um pouquinho, inspirar um pouquinho as pessoas e mostrar o quanto que tecnologia é estratégico nas empresas. Perfeito. Né? E quanto que você pode, com tecnologia, ir para tantas áreas diferentes, né? Promover tanto desenvolvimento e transformação, porque TI, além de estratégica, é lógica, né? Sim. E lógica está em qualquer lugar. Né? Com certeza. É tudo sobre tempo e espaço, exato, né? E os sistemas organizam esse tempo e esse espaço, exatamente, né, Ju? É isso mesmo. Obrigada, viu, pelo convite. Estou bem contente também com a Cris aqui no painel, que já é uma amiga. Eu também participo disso aí, dessa ideia com a Cris. Nesse quesito, a gente procura incentivar as meninas que estão começando nos estudos. A gente lá na Abtra possui os estágios, então eu procuro sempre chamar as meninas. Inclusive, a gente tem uma estagiária hoje que veio de um dos nossos hackathons. Então, acho que o incentivo e a capacitação é a melhor coisa. E, assim, as meninas vivendo o dia a dia, conhecendo, o próprio hackathon traz isso, né? Traz as meninas para conseguir está em volta do tema. O tema é sempre voltado ao portuário, alguma ação portuária, algum problema real da vida portuária. E aí, nesse meio, elas vão conviver também com os mentores, que são especialistas de cada área operacional, área de tecnologia, de cibersegurança, área de marketing, tem a parte do pessoal que veio também do outro hackathon de captação. Então, eu acho que isso introduz essas meninas, que a gente procura deixar uns 50% das candidatas mulheres. Legal. São assim pequenas coisas que a gente vai tentando colaborar, revoluções cotidianas, mas que né? traz muita informação, traz assim uma instrução bem bacana para o dia a dia e abre o olho, abre para essas meninas o olhar para o porto.
Perfeito. Porque assim, a falta de interesse pode ser porque não conhece. Então, eu acho que é por aí, é um incentivo, né? Porque não conhece, porque não vê mulheres, porque até então Acha que é não tinham masculino, lendárias né? e portuárias, não fazem Exatamente. ideia que tem mulheres incríveis, né, ali trabalhando, né? Porque tem viés, a gente tem viés, né? Assim, a gente foi muito, na área de tecnologia, gente, a gente foi muito educado, né, por alguns mitos, né? Primeiro que eram garotos na garagem, né? Não eram meninas em qualquer outro lugar, não, eram garotos na garagem, né? Você pega a história do Jeff Bezos, você pega a história do Zuckerberg, você pega a história do Google, né? É tudo aquela coisa do mito na garagem. E essa história, gente, o lance na garagem é um mito, tá? Quem quiser aí, depois que acabar de assistir esse episódio, joga no YouTube o mito da garagem, vocês vão ver vários conteúdos sobre esse assunto, porque de fato é um mito. Então a gente não construiu esse, talvez, imaginário gigantesco para mulheres, né? O Lendárias faz parte disso, eu sei que vocês lá na Confraria Tech Leaders também fazem isso, Sim. né? Os hackathons também fazem isso no Porto Rec, que aconteceu inclusive aqui no No Juice Juice. Hub Foi em um 2000 sucesso. foi incrível, as fotos, gente, são encantadoras, você vê várias mulheres. Não chegou a ser 50%, Nem sempre dá, né? apesar do empenho dos organizadores. Eu Sim, lembro o que toda Instituto hora... Amigo Exato. Fez de tudo com o Marco. Exatamente. Ele Mas falou nem várias sempre vezes, Lud, consegue. me ajuda a divulgar aqui e tal, precisa de mais mulheres ainda, então foi bem legal, bem O empenho é grande, né? Nem Sim, sempre a gente consegue, mas um pouco que consiga Exato. já dá resultado, né? Exato, exato. E a gente tem que ser parte da solução, né? A gente não adianta ficar reclamando, não tem igualdade, etc. Tá bom, mas o que tá fazendo na prática, né, para fazer isso? Você mentora, né, Cris? Conta Sim. um pouquinho sobre isso, assim. Foi engraçado porque, assim, eu nunca, desde o começo da minha carreira lá, década de 90 e tal... No milênio abafa, passado, né? como a gente Isso. estava falando aqui antes das gravações começarem. Nós éramos desbravadoras, porque realmente eu fiz FATEC, né, numa época onde 30 alunos, 3 eram meninas, Perfeito. né? Eu fui trabalhar inicialmente no porto, no terminal portuário, onde eu era a única mulher dentro do grupo, mas assim, eu nunca me enxerguei como diferente, tendo diferença do gênero, eu nunca achei que isso fosse relevante. Hoje a gente fala muito mais sobre isso, Perfeito. né? E aí, quando eu comecei a ir para o lado de gestão, eu comecei a ver que as meninas começavam a me ter como referência, não só como tecnologia, mas como gestão. Elas me paravam e falavam assim, nossa, eu te admiro tanto, porque você é uma mulher e conseguiu chegar, ser a única gerente no meio de tantos homens, né? Então é sobre isso que eu falo muito nas mentorias. Eu acho que tem duas coisas que são importantes. Eu acho que existe muita oportunidade em Santos, né? Eu gosto muito de falar isso, sou santista total. Tive minha vida, minha experiência de fretado durante 15 anos, subindo e descendo, eu não me conformava, porque assim, a gente está no maior porto da América Latina, a gente tem várias empresas aqui, incubadoras de empresas, a gente está num lugar onde tem tanta oportunidade e a gente exporta profissionais e importa tecnologia, soluções perfeito. Que às vezes são as próprias pessoas de Santos que estão lá promovendo soluções para cá, né? Então eu vejo muito isso. E eu acho que falta um pouquinho, quando a gente mentora, é mostrar a abrangência de tecnologia, né? O que é tecnologia? A tecnologia não é só aquele desenvolvedor. Todo mundo fala tecnologia, lembra do menininho de TI que está arrumando o computador, a impressora, ou o menininho de TI que está lá no quarto escuro fazendo algum programa. Não é mais isso, isso não existe mais, né? Hoje, programar com os low codes, muitas pessoas que nem são da área de TI programam, engenheiros programam, arquitetos programam. Então, assim, só que existem várias camadas que a gente tem muita deficiência hoje. É difícil achar alguém de cibersegurança, achar uma pessoa boa de arquitetura, de infraestrutura, é muito difícil. Governança de TI, tem gente que nem sabe o que é governança de TI, né? Que não precisa ser de TI, pode ser uma pessoa de administração trabalhando em TI. Né? Então, assim, é sobre isso que a gente conversa nas mentorias. Tenta direcionar e mostrar. Gente, tecnologia é muito grande. Mas qual é a tua habilidade? Para e pensa, qual é a sua habilidade? Você não sabe o quê? Então pega uma referência. Quem é o profissional que você gosta, que você gostaria de seguir? Então é um pouquinho sobre isso. Eu sinto que é tanta oportunidade que as pessoas se perdem e acabam não conseguindo focar. Hoje tem muita gente falando assim, vou fazer TI porque TI dá dinheiro. Dá dinheiro para quem tem lógica, dá dinheiro para quem quer estudar, porque TI você tem que estudar constantemente. Eu já estou há
40 não, mas eu chutei errado. Mas uns 30 anos nessa área. Legal. Com certeza 30 anos nessa área. E eu estou estudando sempre, sempre. A cada 2 anos eu faço uma pós-graduação, eu tento fazer um curso, eu estou interagindo com pessoas. A Tech Leaders é um grande foco. Convido, inclusive, as pessoas, os líderes de tecnologia que querem transformar com a experiência, conversar literalmente sobre tecnologia, trocar sobre informações sobre tecnologia, que entrem lá na confraria, porque assim, lá é uma fomentação de desenvolvimento de pessoas em tecnologia para a Baixada Santista. Perfeito. Que não, enfim, tem todas as áreas lá dentro, né? É bem bacana. Não, é incrível. E lá é comunidade, né? É uma comunidade de apoio mesmo. E a gente tem acesso a diversos fornecedores com tecnologias diferentes, então traz isso pra gente também. E a gente está trabalhando e incentivando os desenvolvedores locais. Tem agora a parte técnica, né, que eles estão começando também. Bem muito bom. Que é uma grande também oportunidade de mobilidade social para as mulheres. E eu sempre falo que o Juice Hub é sobre mulheres e juventudes, né? Assim, que são os 2 grupos mais afetados quando dá algum BO. Deu algum problema, assim, você olha, quem se ferra primeiro são mulheres e juventudes, né? Então, e que também vão ser muito afetados, especialmente os jovens, né? Por todas as transformações, automações, etc. Então, assim, se não desenvolver o pensamento crítico, a lógica, uma cabeça para modelagem de negócios, gente, vai ser crítico para todo mundo, né? E Ju, eu queria te perguntar o seguinte, né? A Cris falou dos mais de 30 anos de carreira dela, né? Eu imagino que você tem uma experiência gigante também. Tô nessa linha. Tá nessa linha também? Check, né? Mas assim, quando eu conheci a Abitra, né? O propósito e etc, né? Foi bem interessante de entender que é uma associação que nasce de uma dor tecnológica, né? Ou seja, verdade. A história que eu ouvi da Abitra, aí você fala se eu entendi corretamente, é que assim, tava todo mundo fazendo o seu, aí chegou alguém, levantou a mão e falou, cara, vamos integrar? Vamos construir uma solução, né, que consiga atender todo mundo, né, transversalizar a coisa, para a gente conseguir ter mais diálogo, mais facilidade, otimizar recurso, otimizar tempo. Falei certo? Falou super certo. Olha, né? Gente, boa aluna, hein? A Abitra, ela nasceu de uma necessidade de... Tá tudo bem, toca. O telefone dessa mulher deve estar bombando aí, gente. Desculpa. Não, a Abitra nasceu dessa necessidade, que a gente tinha processos muito manuais, demorados, era muito complicado, o operacional, dias para conseguir uma liberação da carga, e aí as empresas se juntaram, em parceria com a Alfândega de Santos, e desenvolveu o nosso primeiro sistema, que está até hoje, que é o sistema DTE, que cuida das importações do Porto de Santos. Perfeito. Ela começou focada só no trânsito, na transferência das cargas, e hoje ele já cuida de todas as etapas desse processo aduaneiro que está em remodelação aí pelo governo. Então, perfeito. Desde lá, a gente vem evoluindo, começou com o DTE, hoje temos 10 sistemas, e agora eu estou na gestão, né? Junto com o Angelino, com o Toledo e com a Milena. E você tocando essas integrações, e porque eu acho que por ser uma associação, né, além dos desafios técnicos de tecnologia, também é conciliar muito SLA, 10 mil pessoas tendo demandas, né? E você organizando tudo. Na verdade, a gente tem uma pauta, as reuniões dos GTs, que é o GT operacional e o GT de tecnologia. Perfeito. Então, nessas reuniões, a gente aborda os problemas dos associados. Legal. Geralmente, todos os nossos sistemas são para acabar atacando um problema real deles em relação que seja um comum. Em relação ao governo, alguma exigência. Então, a gente tem aí o DTE, o Confere Web, de conferência física remota, o COV, tem muitos sistemas ligados à segurança também. Perfeito. Então, nessas reuniões, tem o pessoal de todos os terminais para a gente poder trocar ideia e falar dos problemas comuns também. Legal. Aí a Bitra também ajuda e bastante na área institucional, lá com o Angelino, com o Toledo. Sim. Então, aborda tanto o operacional como o tecnológico e a união do que a tecnologia pode ajudar naquele problema operacional. Perfeito. E vale lembrar, né, que a Abitra tem o Porto Rec, né, desenvolveu esse projeto, já foram várias edições, justamente para expor desafios, né, para a comunidade, desenvolvedores, profissionais que às vezes não são profissionais de tecnologia, mas são de marketing, de UX, de soluções, né, e essa galera se reúne para oferecer soluções
ficamos aqui no Juice Hub muito orgulhosos de hospedar a edição de 2024. Eu não estava aqui, mas eu estava viajando, eu vi as fotos, assim, gente, se sentia energia de longe, assim, foi incrível, Foi incrível, né? foi muito bacana. O Hackathon, ele é ali, traz aquele tema, a gente procura um tema muito vinculado ao Porto, alguma necessidade. Perfeito. Nesse caso aqui do Juice, foi uma necessidade até do nosso sistema, trouxe esse tema, aí traz essa galera de várias áreas, né? Perfeito. Que nem a Cris falou, não é só TI, não é só o desenvolvedor, então tem o pessoal dos PITs, tem o pessoal Isso do mesmo. negócio, Isso aí. e o que é legal é que junta também o pessoal do associado, Sim. porque eles vêm como mentor. Então, Conexão real com o mercado, conexão né? real. Então, para essa galera que vem participar, além de estar conhecendo um tema que talvez para eles não seja comum, que é um tema Sim. ligado à ação portuária, à operação portuária, traz esse contato direto com os profissionais, Sim, né, sem de excelência lá de cada associado da gente, que a gente agradece, que participam Que bastante. legal. E aí fica uma festa. Sim. No fim, não fica pesado, que fala, caramba, uma maratona vai ficar pesado. Não, cara, fica uma festa, Sim. é muito bacana. A galera do Instituto Amigu também é show de Sim. bola nessa organização, é nosso parceiro permanente. E Vênus incrível. Não, muito bacana, muito bacana. Acho Sabe vale muito a o pena. que eu queria comentar, assim, né? Muita gente pode ouvir tecnologia, sistema, tal, porque algumas pessoas são curiosas em relação a isso, outras já agem com uma certa, não é meu mundo, eu não entendo Uhum. disso, é muito complicado. Eu era ruim em matemática, né? Eu já ouvi esse isso. tipo de Geralmente coisa, escuta né? isso. Exato. E aí, assim, talvez uma das primeiras entradas seja entender aí na sua cidade, ou se você estiver aqui em Santos, entender quais são esses eventos, né? Esses hackathons, esses encontros. Aqui no Juice a gente também tem uns encontros de no-code, low-code, né? Então, se integrar com essa comunidade, mesmo que você não esteja ainda no papel de protagonista, participando do desafio, entender, fazer uma leitura de cenário, né? Porque se o bichinho morder, gente, são duas áreas que têm dinheiro, né? Que é o porto e tecnologia juntas, né? Então, eu acho que para as mulheres olhar para isso acaba sendo bem importante, porque a gente sabe que o que liberta mulheres, né? De relações abusivas, de desigualdade social, é acesso e poder, e o dinheiro passa por isso, Independência, né? Exatamente. Agora vamos lá, quero saber como tudo começou, gente. Como tudo começou? Nossa. Eu caí na área de tecnologia por acaso. Eu acabei o ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria. Fui trabalhar. Conheci um menininho do CPD, porque eu era recepcionista, comecei a conversar. Eu falei, deixa eu entender um pouquinho o que é isso. E eu falei, vou fazer FATEC. E me apaixonei, porque eu achava incrível você poder escutar o que as pessoas falavam, tentar montar um código. De repente compila, na minha época compilava, tá, gente? Acho que muitos não sabem o que é isso, mas assim... E aí, de repente, a tela aparecia, né? Hoje pro X é mais fácil, Sim. mas assim, a estruturação toda dos códigos, a gente aprendeu lá na base, né? E eu me apaixonei por essa vida. Então, eu juntei duas coisas que eu gosto muito, que é a lógica, que eu sempre gostei muito. E eu acho que esse é um ponto interessante quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia não é só para quem faz TI, né? Tecnologia, ela é estratégica, a IA tá vindo aí. Você precisa aprender a entender. Não dá mais para ser aquela pessoa que é avessa à tecnologia. Esquece. Você vai ter que aprender tecnologia, você tem que usar. A tecnologia, a gente está cada vez mais democratizando a tecnologia, né? Então, quem quer um futuro tem que saber, no mínimo, o básico de tecnologia, que é a lógica, né? Tem uma expressão, Cris, desculpa até complementar, porque eu acho que isso que você falou é brilhante, porque isso tira as pessoas de determinadas oportunidades na largada. Exato. Que a gente chama do perfil tech save, né? Que a pessoa safa em tecnologia. Então, às vezes, você não precisa programar, gente, precisa manjar, mas se você for safo ou safa em tecnologia, você já está 2 casinhas à frente. E eu, com muita dor no coração, já recebi currículos e pessoas incríveis, mas quando eu vi que a pessoa, até fornecedor, tá? Que a pessoa patinou para mexer numa planilha ou para, assim, dialogar, eu tive que descartar a pessoa, pelo tamanho da minha infraestrutura, tá? Empresas grandes, talvez isso mude um pouco. Mas, desculpa, eu queria só falar isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem que, às vezes, não é o currículo delas ou a faculdade que ela estudou que está tirando elas do jogo. É essa malemolência tecnológica, entendeu? Mas você precisa sobreviver. Sim. Não tem jeito, dependendo. Se você quer ir para uma empresa de médio e grande porte, e quando a gente fala de logística, às vezes a gente tem que entender que logística não é só porto, Sim. né? Logística tem uma cadeia logística que administra e abastece o porto. Perfeito. Né? Então, assim, tem muita oportunidade, né? Quantos terminais a gente tem? X, mas quantos
Retroporto a gente tem Y, empresa de transporte, despachante, agência, operador portuário. Então, assim, tem muito lugar. Sim. Tem muito lugar a ser explorado. E um ponto importante que você falou, eu participo da Conselheiras do Elas no SG, Perfeito. que é uma ONG que promove o desenvolvimento de mulheres, justamente com o mesmo intuito que a Dulce, para a inclusão, né? E eu vejo que a gente fala o seguinte, que as mulheres, se tem uma vaga, né, e a mulher ela não consegue se sentir 120% enquadrada nessa vaga, ela não se cadastra. Perfeito. O homem não. Se está ali 60%, ele arrisca. Se tá 20, ele vai, tá? Eu queria só dizer isso aqui. A mulher tá não se arrisca. Então, assim, Sim. se arrisque. Sim. Né? Participe, explore, mande vagas, participe de entrevista, você aprende até na entrevista. Então, faça isso. Então, eu comecei Isso já assim. apareceu em outros episódios aqui, é muito importante reforçar, viu? Exato, muito. exato. A gente se cobra muito, a gente se cobra mais Sim. e cobram da gente. E sabe o que eu queria complementar? Tem uma frase da Adriana Rolho, que é ninguém menos do que a presidente da SAP, gente. SAP, tecnologia gigantesca, global e etc. Olha a frase dela. Pensamos que devemos ocupar a liderança quando estamos 100% preparadas. Mas a verdade é que nunca estamos totalmente prontas. Então, assim, não estamos prontas, gente. Tem que mandar currículo, tem que se arriscar mesmo, né? Tem, sempre, sempre. Erre pelo excesso. Perfeito. Erre pelo excesso de mandar currículo. Gente, a internet hoje tem vários cursos gratuitos. Explore, explore, até para você poder questionar o que você aprende. Você começa a ser mais questionadora sobre os temas que você está estudando. Isso mesmo. Você consegue ver as diferenças. Isso aconteceu um pouquinho comigo. Então, eu comecei lá como na FATEC, fui para um terminal portuário. Na época, fiquei 9 anos, fiz minha carreira toda lá, comecei como analista júnior e fui até a coordenação. E aí eu fui para São Paulo. Aconteceram um monte de coisa na minha vida. E aí, o que acontece, que é o que todo mundo fala, São Paulo tem mais dinheiro. Perfeito. Né? E tem mesmo, tá, gente? Eu acho que tem, mas eu acho que São Paulo investe mais. Perfeito. Né? Eu vejo um cenário diferente de uns anos para cá, aqui no Porto. Concordo, acho que se vocês total. andarem aqui pela perimetral, acho que todo mundo pode ver as empresas que vieram. Eu voltei para Santos com uma empresa que veio investir em Santos, então saí de São Paulo e vim para Santos, uma empresa que é de São Paulo, mas está operando em Santos agora também. Então, ou seja, fui para São Paulo, aí de lá eu fui para aviação, que também é uma logística, Sim. né? Fui gerente das linhas aéreas, a primeira gerente mulher das linhas aéreas. Olha só. De tecnologia. Fiquei lá 11 anos, fui para uma área de sustentabilidade, fiquei mais uns 3 anos e aí voltei para o Porto, que é a minha paixão. Eu adoro essa bagunça, adoro a sujeira do Porto, eu adoro o cheiro do açúcar, eu adoro, não tem demais, jeito, né? eu gosto disso. Eu gosto de estar lá no dia a dia, porque é uma outra coisa. A TI não está nunca no escritório, gente. Se vocês querem desenvolver tecnologia transformacional, tem que estar junto do negócio. Tem que conhecer. E ninguém nasce sabendo, É isso aí. tem que ser curioso e aproveitar as oportunidades. E foi isso que eu fiz, né? Eu tenho um curso internacional que foi patrocinado pela CLI por conta de eu me candidatar. Meti as caras mesmo e fui. Então, assim, eu acho que se é uma mensagem minha mãe sempre falou, ninguém vai te parar, não deixe nunca ninguém te parar. Então, assim, você sabe o que você quer, não deixem falar que você não sabe e vai. E aí, voltando àquela história que eu falei eu nunca percebi que eu era diferente por ser uma mulher, é porque eu acho que eu tive uma criação onde minha mãe me empurrou muito, falou, você não vai deixar nunca ninguém falar, porque ela tem isso com ela, né? Então ela fala, você nunca vai deixar ninguém tirar você do seu caminho. Perfeito. E eu acho que quando a gente se apropria disso, Perfeito. a gente vai. Super né? incentivo só. É. Esse tema é super incentivo. E assim, né, essa coisa de desenvolver a coragem nas mulheres também apareceu em alguns outros episódios, né, a gente conversando, porque assim, as mulheres elas são criadas para serem perfeitas, né, assim, elas não são criadas para serem corajosas, né, e a luta, se arriscar, né, elas são criadas, eu sempre falo, são criadas para a perfeição, não para a realização. Quem é criado para a realização são os homens, né, o herói, né, ver os fatos heróicos, os grandes heróis do imaginário são homens, né, então as mulheres não, a perfeição do imaginário, as obras de arte, as musas são mulheres, né, então eu acho que isso também mora muito no nosso imaginário, só que a gente tem que lembrar, não existe tecnologia e código perfeito que esteja pronto, né? Então, assim, esquece essa coisa de perfeição, gente. É uma
é uma narrativa que inventaram pra gente e vamos se libertar disso, né? Vamos ter a coragem de desagradar, vamos ter a coragem de falar o que a gente pensa, né? Isso pode ser um grande passo aí para muitas mulheres. Ah, mas eu não sou de tecnologia, eu não... Gente, assim, eu não sei por onde começar, né? Eu não sou desse, eu não sei por onde começar. Vai lá no LinkedIn da Cris, no LinkedIn da Ju, a gente vai deixar aqui embaixo, inclusive, para vocês as conhecerem mais. Vai lá e pergunta, fala, cara, tô perdida, por onde eu posso começar? Porque tem muitas mulheres dispostas não só mulheres, tá, gente? Tem muitos homens mentores também que estão dispostos a ajudar. O lance é ter a cara de pau de falar, ai, não vou falar, porque o que essa pessoa vai pensar de mim? Solta a língua, né? Dane-se o que a pessoa vai pensar de você, dane-se, né? O que importa é você chegar no resultado que você quer, né? Assim, sendo ético, sendo respeitosa, mas assim, as pessoas adoram ser abordadas e falar, me ajuda aqui. Elas se sentem importantes, elas se sentem partes, né? Importante, você falou, quando eu fui para São Paulo, e na época que eu fui no comecinho de 2000, eu lembro que eu fui para uma empresa, eu fui para a Gol, linhas aéreas, né? E, obviamente, a tecnologia que eles usavam lá era muito mais avançada do que a gente estava usando aqui em Santos na época que eu usava, que eu estava acostumada. E eu lembro que eles começavam a fazer uns termos e falar algumas coisas, tipo, meio para eu não entender mesmo, assim, né? Eu era a única... Hoje eu olho diferente, mas assim... Sabe quando você meio para te isolar? Sim. Meu irmão, ele tinha acabado de se formar em engenheiro de computação. Eu chamei ele na minha casa, eu falei assim, eu preciso dos novos conceitos, vem na minha casa hoje. Eu fiquei o sábado inteiro com um livrinho, assim, anotando as coisas. Eu lembro de uma vez ele falou assim, Cristiane, pelo amor de Deus, você quer que eu resuma 5 anos de faculdade em um dia? Eu falei, sim, porque segunda-feira... A IA faz isso, meu querido. Hoje faz. Hoje faz. Não, na época eu exato. tinha um irmão. E eu falei assim, eu falei, sim, eu quero que você me ensine um dia. Porque eu preciso chegar segunda-feira e ninguém vai mais me passar a perna. Então é isso aí. Transformar o olhar. Não é, ele tá fazendo isso porque eu sou mulher. Eu falei, não, eu vou provar. Isso mesmo. E amanhã eu vou ter a resposta e eu posso, né? Eu acho que a gente tem que sempre estimular essa história de não ter o vitimismo, porque ninguém sabe tudo. Mesmo as pessoas estão falando às vezes, já que você não sabe, pode estar falando errado e você também não tem nem como questionar. É isso né? mesmo. Não, e assim, né, essa coisa do... A gente sabe que tem um problema, né, gente? A gente sabe que tem um problema de igualdade de gênero. Todas aqui sabemos isso, né? Agora, você não pode se colocar num lugar onde, o mundo vai me salvar. O mundo não vai te salvar, amiga. Vai a luta assim, pra mudar isso, né? Exatamente. E cansa, a gente sabe. A gente sabe que às vezes a gente frustra, que a gente fala, meu Deus, eu não tô ouvindo isso pela 10ª vez. A gente sabe que tem horas que a gente tem que falar, opa, peraí, não é assim não, né? Eu canso de fazer isso, inclusive no ecossistema de inovação aqui do território. Peraí, tá falando besteira, né? Então, é super importante a gente entender que sim, a gente tem essa responsabilidade, é cansativo, às vezes a gente tem que ensinar as pessoas 100 vezes que as mulheres não são cidadãs de segunda classe, né, que tem um monte de gente que adora colocar a mulher nesse papel, mas assim, a gente tem que fazer isso pela gente mesmo, né, e pela geração que vem aí de mulheres, né, assim, eu sempre falo isso, eu faço muitas coisas sabendo que eu não vou colher o resultado, né, e tá tudo bem, faz as pazes com isso, tá tudo certo, né. O que você acha, Ju? Eu concordo, eu já comecei desde o colegial, que eu já entrei no colegial técnico, então eu já queria fazer tecnologia, também gosto muito de lógica. Meu primeiro emprego de tecnologia foi no Porto, foi numa associada nossa, na Santos Brasil, então eu já trabalhei como programadora, entrei como estagiária. Você era dev, Ju? Eu era dev até pouco tempo atrás. Sem saudades? Pra te falar a verdade, eu sinto sim. Todo dev tem saudade, gente. E volta e meia, eu ainda ajudo lá a equipe. Ju, como é que faz isso? Ju, dá uma olhada. Não dá mais pra gente atuar desenvolvendo, né? Mas eu comecei assim, com estágio, desenvolvedora, e aí fui galgando. Fui para São Paulo também, na década de 90 ainda, fui para São Paulo. Aí já saí da área do Porto, fui para o Banco Safra, fui trabalhar em banco, mas uma área que não era financeira, e sim na área de seguro. Fiquei lá uns 3 anos, depois voltei, e aí já voltei para Arbitrar. E desde então eu estou na Arbitrar, nesse meio de Porto, mas não voltei como gestão, não. Eu voltei como analista desenvolvedora, porque aí já começa a misturar, né? Não é só dev. Analista desenvolvedor, fui depois para coordenação.
até que o Dr. Bayar me convidou. Foi desafiador, porque eu nunca me vi na época, porque eu gostava do Bits, desculpa, eu bati aqui no microfone, do Bits e Bytes, eu gostava de pensar no projeto, gostava de desenvolver, de análise, nunca tinha aí pensado em ir para gestão, até o Dr. Bayar me convidar, né, e aí eu fui... Bayar visionário, né, gente? Ele vê o potencial, né? Deu aquele frio na barriga, deu muito medo. E aí, nesse inteirinho, o Angelino assumiu a diretoria lá da Bitra, que foi o mover das águas para mim. Aí me ajudou e falou, Ju, faz um MBA. Aí a Bitra também me ajudou com um MBA, focado em gestão, focado em tecnologia. E aí, assim, o dia a dia, eu fui aprendendo com a equipe, tá? Porque a minha equipe tem mais mulheres que homens, tá? Legal, é bem bacana. Os meninos são sensacionais e as meninas são maravilhosas. É uma força feminina lá bem grande. Inclusive a nossa estagiária, que a gente trouxe de um dos hackathons, por isso que é importante elas se desafiarem, né? Ela tá lá com a gente, a Mariana, e as meninas da... Então a gente tem um corpo de mulheres grande. Na Bitra toda, né? Porque tem a Gabi, tem as meninas do financeiro, a secretária... Então, assim, lá na Bitra tem bastante essa diferença, essa união, né, dos homens com as mulheres, não tive problema, na Bitra não, mas assim, no Porto, aí já encontra, assim, às vezes Sim. Caramba, você vai dar conta? Sim. E aí você vai, né, é aprender com o dia a dia, com a luta, tem bastante gestora nas associadas, tá? Se você olhar nossa reunião de GTI, tem mulher pra caramba, é muito bacana. Ainda não é um número maior que o dos homens, nem igualado, né? Sim. A gente ainda sempre ganha menos, tem isso. Tem o dado da ANTAC, deixa eu ver se é verdade. confirmar. Eu e a Gabi já tinha visto com a Milena. Que é 17,3%. Quase né? 20% a menos. Isso, exatamente. São 17, menos de 1% das mulheres trabalham com tecnologia no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Serasa Experian. São 0,7% de mulheres no setor e é uma base de mais de 93 milhões de pessoas que eles pesquisaram. Mas e os homens também é um percentual pequeno. Os homens são 0,33%, tá, gente? Então você vê que é 4,7 vezes, né, menos mulheres do que homens trabalhando na área de tecnologia. E na ANTAC, 17% dos trabalhadores portuários são mulheres, né? Então, ainda falta bastante, Mas né? como a gente pode colaborar? A gente faz a mentoria, que nem a Cris falou. É isso aí, também exatamente. participo de uma mentoria do programa de Woman for Woman. Legal. Para poder... Lá, a mentoria é para essas meninas que estão começando. São dúvidas, às vezes, que não só de tecnologia. Como é que eu faço um currículo? Como é que eu faço para estudar? E aí ia ser bacana. Entrar é difícil, né, gente? Parece que depois que você tá dentro da história é tudo fácil, mas assim, fluindo, entrar, né? a gente tem que respeitar a dificuldade das pessoas em dar o primeiro passo, encarar a tela em branco. Não é fácil, gente. Se identificar, né, Cris? Qual que é a área que eu quero, né? Quando o estagiário chega lá... eu acho que hoje, gente, assim, falando de forma muito clara, quando a gente começou, era muito mais difícil, não se falava sobre igualdade, não se falava sobre oportunidade, não se falava sobre diversidade. Hoje sim, então aproveitem a oportunidade, porque as empresas do Porto estão contratando mais mulheres, sim. Não, eles estão dando preferência para mulheres. Homens, me desculpem, mas assim, é isso que está acontecendo hoje. Por quê? É porque eu sou feminista? Não, porque as empresas estão descobrindo que a diversidade, ela traz maior crescimento para as empresas, porque as pessoas terem criações diferentes e formas de pensar diferentes trazem soluções muito mais inovadoras. Então, as empresas percebendo essa oportunidade, então, hoje, eu tenho uma filha de 23 anos, a possibilidade dela entrar no mercado de trabalho, né, no Porto de Santos é maior porque existem vagas para mulheres. Então, a gente só tem que se preparar, se arriscar. Na empresa que eu trabalho hoje também, metade do público é mulher. Então, eu tenho metade do meu time é mulher e metade do meu time é homem. Legal. E é impressionante o relacionamento, fica muito bom. Tem reunião, às vezes, só tem mulher. E a gente estranha quando só tem mulher. Que coisa bizarra, mas é verdade. Sim. Né? E sabe o que eu acho que é muito importante, assim, dessa fala? As mulheres estão com muita vontade, assim, e elas estão com muita vontade e ao mesmo tempo elas são, por talvez não terem tido
tantos acessos, né? E aí eu tô falando de uma questão histórica mesmo, tá? Eu não tô pegando 2025, 2024, 2023. Eu tô pegando aí a década de 50, de 60, né? Assim, muitas mulheres foram muito tolhidas e não realizaram seus sonhos, né? E formaram mulheres que igual sua mãe fez, né? Não, você vai lá, você vai fazer acontecer. E aí, quando você olha isso, as mulheres estão com muita vontade, mas ao mesmo tempo elas são excelentes mitigadoras de risco, né? Então, dizem que por aí, né, que existem alguns estudos que dizem que startups lideradas por mulheres têm menos chance de quebrar. Elas talvez não cresçam numa velocidade tão absurda, mas elas crescem de maneira sustentável. E isso é bom para qualquer negócio, tá, gente? Hoje, especialmente, é bom para qualquer negócio. Agora, eu vou chamar Flávia Saad, que está lá na rua, para saber o que as mulheres que ela conversou pensam sobre esse assunto. Lud, eu tô aqui com a Gislene, que trabalha no Porto, e eu quero saber, Gislene, você acha que conhecer novas tecnologias abre portas para mulheres no trabalho portuário? Sim, com certeza. Isso é muito importante. A mulherada já se familiarizar com as novas tecnologias, com sistemas integrados. É muito importante, realmente, a gente estar bem antenada sobre isso. A gente tem aquela noção de que o trabalho portuário é um trabalho braçal, Sim. mas tem muita coisa que as mulheres podem ocupar nesses espaços, né? Com certeza. Tem muita área boa. Não só na parte da operacional em si, mas também na parte de TI. Ela contribui muito com isso. Legal. E como que você entrou nesse setor? Então, eu entrei já tem um tempinho, já tem mais ou menos uns 20 anos. Olha, uma pioneira. Eu entrei pela área comercial, né? E nisso eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, me inteirei mais nos sistemas que a gente trabalha. No caso, hoje a gente trabalha com um sistema integrado de gestão que liga toda a parte do porto, liga a parte do sistema dentro da empresa. Então é sempre bom você estar antenado nisso, sempre procurar conhecimento, né? Isso é o essencial, procurar adquirir, procurar sempre pesquisar o mercado, como que ele está se desenvolvendo na medida do passar do tempo, né? Então, assim, eu entrei já tem uns 20 anos mais ou menos, comecei, claro, no básico, né? E nisso eu fui me especializando e hoje eu tô aí. Olha, ótima dica, se capacitar é a chave. Valeu, Flávia, muito bom saber a opinião dessa galera aí. Agora eu quero saber o seguinte, gente, quero conversar com vocês que são de tecnologia, né? O que eu faço aqui esbarra bastante, né? Tô o tempo inteiro me atualizando, usando inteligência artificial, né? Tentando entender para onde esse mundão vai. Mas vocês estão ali, né? Com a mão na massa, no setor portuário, na parte tecnológica. E aí, assim, existem algumas oportunidades, termos que eu acho que é legal contar para a audiência do Lendárias e Portuárias, que é, por exemplo, né, existe um processo de otimização das operações, né, e da tecnologia virar uma parada estratégica e transversal, né? Então, a gente tem os sistemas de gestão, né, que tem nominhos específicos. Eu vou citar aqui os WMS, né, que são os Warehouse Management Systems, né? Então, eles têm esse processo de centralizar a operação, né, de facilitar os processos. Vocês trabalham com isso, assim? Isso é parte da rotina de vocês? Boa. Vamos saber. Então, olha só. Quer procurar uma oportunidade? Vai lá pro Google estudar. O que é WMS? Outra coisa, toda a parte de IoT, né? Uma coisa que nos últimos 10 anos eu tô vendo, né? Todo mundo que está no setor portuário olhar, buscar solução e etc. A IoT é Internet of Things, né? Que é internet das coisas. Vocês querem explicar para a mulherada o que é isso? Pode. Aquela assim, quem fala, Quem né? fala, né? Quem fala. Então, a internet das botar umas coisas... camerinhas lá, cruzar umas Sensores, inteligências, né? São sensores, né? Então, você conecta sensores a sistemas. Com as informações, faz cruzamento com informações. Com Exatamente. imagens, muitas vezes, também. Sim, né? sim. É que tem muita coisa associada, né? O IoT por si só, ele é mais sozinho, de forma isolada. Você tem exemplo da própria Alexa, quando você conecta com tudo, né? Perfeito. Isso é um exemplo de IoT, trazendo para o mundo real, né? Trazendo para o nosso mundo, é conectar sensores com equipamentos automaticamente, com uma inteligência artificial que faz identificar cenários de liga e desliga, né? Perfeito. São otimizações um pouco mais simples. Perfeito. Ligados também à segurança, Legal. de perigo.
perímetros, identificação de pessoas. Perfeito. Então, os sensores até nos reefers, né, nos containers que são frigoríficos. Perfeito. Que tem que controlar milimetricamente, Os data centers, né? Os data Perfeito. centers, na Arbitrar, no nosso data center também tem. Teve uma oportunidade que a gente, no nosso data center, além de ter o sensor, tem sensor para dizer se está tendo um incêndio. Então, não teve um incêndio, mas teve um princípio e a gente recebeu de casa, na época da pandemia. Ah, que legal, Foi que tudo- notícia boa receber Nossa. de casa, mas seria muito pior se não recebesse. Cara, mas a gente estava em reunião, eu com a equipe de infra, com os meninos, aí eu recebi a ligação, eu falei, era uma ligação, mas ligado a um sensor, Sim, ligado lógico, a uma sim. informação, e a gente conseguiu entrar, porque a gente não estava lá por conta da Sim, pandemia. sim, sim. Aí a gente correu e deu tudo certo, não teve nenhum isso. problema, graças a Deus. Mas é isso, os sensores, para trazer para a gente segurança, trazer um quadro de risco, e traz junto com a IA um estudo de cenário, para você poder ter até previsão do como evitar aquele problema, diversas áreas, né? Perfeito. Diversos caminhos também. Perfeito, perfeito. E aí, temos aí, né, a nossa amada inteligência artificial, né, assim, que todo mundo fala, né, gente, assim, inteligência artificial não é sinônimo de chat GPT, tá, nem das outras 1000 aplicações que existem, e vocês já conseguem sentir o que vai acontecer? É sacanagem perguntar, né, mas assim, o que tá acontecendo, na verdade, por conta da inteligência artificial no Porto? Eu vou falar, né? Pode falar, Eu vou começar, né? Eu trabalho no Porto de Granel, né? Tá bom. Então, assim, inteligência artificial tem várias coisas. Então, tem inteligência artificial nas câmeras de monitoramento. A gente consegue identificar, chegar ao nível até de saber se uma pessoa que está passando na rua, ela está ou não usando EPI. Legal. Né? Então, se não está usando EPI, ele é acionado. Se não é uma pessoa que está usando o nosso uniforme, é o sensor acionado. Se alguém está fumando em algum lugar impróprio, a câmera pega a fumaça e dá alertas. Então, assim, a gente usa a inteligência com câmeras. A gente tem, obviamente, inteligência ligada à automação das esteiras, né? De fluxo de esteiras e tal. Então, porque Granel a gente embarca via esteira, né? Pra quem não conhece o Porto, convido a conhecer, porque é a coisa mais linda do mundo. Olha a paixão que apareceu nesse podcast, gente, em vários episódios da galera, né, que trabalha. É a coisa mais, gente, é a coisa mais linda, você chegar no armazém, abrir aquele armazém, aquelas pilhas de soja, você fala assim, olha só isso aqui, cara, veio da onde isso? O mundo, né? Você movimenta o mundo, você está levando O que isso vai virar, né? Você está levando alimento para a mesa das pessoas. Sim. Qual a tua responsabilidade com isso? E os números no Porto, só falando um pouquinho de paixão, porque eu realmente sou apaixonada pela Baixada Santista e por toda a operação portuária. A gente movimenta, nós somos o maior porto da América Latina. Né? O terminal onde eu trabalho hoje movimenta 30% do açúcar transportado pelo Brasil. Gente, isso é incrível. Olha a responsabilidade da área de tecnologia em parar uma esteira, não ter tecnologia, cada vez usar a tecnologia a favor de produtividade para escoar a carga com mais eficiência e qualidade. Porque reduz custo, impacta no fim das contas no bolso das pessoas. Exatamente. Né? Os sensores também promovem controle em ESG, então a gente fica a parte de particulados, enfim, resíduos, a gente consegue identificar isso com mais agilidade, né? Pensando num ambiente sustentável, operacionalmente sustentável. Então, assim, para mim o IoT, o problema é o seguinte, o IA, ele tem coisa boa e coisa ruim. Sim. Como tudo. Né? Como tudo. Mas eu acho que a IA mais porque é uma coisa nova. Talvez a gente esteja mais maduro um pouquinho mais pra frente. Eu acho que a gente precisa estudar muito. A gente tem que tomar cuidado que a partir do momento que você assim, quem utiliza para tudo está alimentando uma máquina. Sim. Né? Então, o que você quer dar para essa máquina? Né? Então, eu acho que a gente tem que usar a IA para o bem, para a produtividade, aumentação de processos, para a segurança. O risco da IA para mim é como eu permito que as demais pessoas da empresa utilizem a IA com informações da própria empresa. Perfeito. Então, aí é que eu acho que está grande, e aí a grande oportunidade para quem está querendo entrar em tecnologia e entrar para IA. Estudar IA na perspectiva de segurança da informação, segurança de dados, LGPD, porque apesar de não sermos diretamente um DPO, né? Não sermos o que é um DPO? O DPO é Data Prevention Officer. Perfeito. Isso. É isso? Data. O responsável. É responsável pela LGPD, a pessoa que responde pela lei de proteção de dados. Então, eu acho assim,
Esse é o único risco da IA. Então, tem que ser feita com muita parcimônia. Então, hoje, se você falar com executivos de tecnologia, que nem nós estamos aqui hoje é uma grande preocupação, né? Entender até que ponto que eu aplico a IA ou que eu democratizo a utilização, porque, assim, a área de tecnologia tem que estar cada vez mais permeada dentro das áreas, né? Então, quando ela está permeada das áreas, tem que dar tecnologia para as pessoas, mas a responsabilidade pelo uso da tecnologia é importante também. E eu queria adicionar um ponto aí, Cris. Sempre que a gente fala de IA, né, na maioria das aplicações que a gente está vendo hoje, trata-se de formular bons problemas, boas perguntas, né? E assim, a ponta do começo de você utilizar bem a IA com inteligência é o pensamento crítico, é o pensamento analítico, né? Então, o ponto de partida, hoje pelo menos, né, são perguntas boas, é a detecção do problema, é a clareza do problema, né? Enquanto o ser humano não entender como fazer isso, ele não vai usar a IA do jeito certo, tá? Fica essa dica aí. E vai treinar errado a IA. No Porto, a gente tem uma atuação da IA que é bem bacana com Ágina, da Alfândega, foi desenvolvido pela Alfândega de Santos, e ele já traz aí um estudo de cargas que foram encontradas drogas, ilícitos. Perfeito. Então ele já vai trazer, ele está sendo alimentado, está sendo, eu não sou a especialista dele, né, mas eu sei que ele existe, e ele traz assim, ele vai começar tendo conceitos daquelas cargas, daquele importador, daquele desenho, porque quando eu olho lá as imagens do scanner, que isso, o Ágina, ele trabalha diretamente nas imagens do scanner, eu vejo tudo pneu, para mim tudo é pneu, aquela borrão preto, mas a IA e os especialistas conseguem ali perceber cenários de possíveis problemas, possível ilícito, e aí isso traz o quê? Segurança, segurança aduaneira, segurança para o porto, é um dos usos da IA, né? E para dentro da empresa a gente pode trazer para otimizar nossos processos também. Que tem muito a ver com o que você falou do lance dos aeroportos, né? Quando você chegou na aviação, você viu que usavam algumas tecnologias mais avançadas. Por exemplo, essa coisa de detecção de coisas dentro da mala, na segurança dos aeroportos, você já vê acontecendo há muitos anos, né? Talvez em grande escala no setor portuário, não seja uma coisa tão antiga quanto é nos aeroportos, né? Assim. Então, é que lá são scans e eles vão por as cores é que são diferentes, né? Hoje eles conseguem ver de forma eles têm uma informação já guardada, então ele consegue por características anteriores. Quase uma análise preditiva da história. Perfeito. Tem uma empresa de reciclagem do grupo que a gente trabalha, que a esteira vai passando os produtos, né, o lixo, que não é lixo, né, o lixo limpo, né, e o robô, através dela, ele consegue segregar o que é papel, o que é plástico e o que é lata, ele vai separando automaticamente com uma câmera em cima. Então, assim, é incrível. Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, até que eu acho que é importante, quando a gente fala sobre mulheres em tecnologia, né, tem uma área de dados que não sei até que você vai falar mais alguma coisa, mas assim, é impressionante que também é muito difícil ter pessoas. Sabe quem tipo de perfil que a gente está contratando para a área de dados? Pessoas formadas em bibliotecária. Incrível! Que era uma profissão que há um tempo atrás o pessoal falava assim, não tem futuro isso não. Exatamente. Então, isso, bibliotecárias, porque elas desenvolvem uma lógica de armazenamento com uma metodologia muito específica, que é o que a gente precisa para ter num data lake, por exemplo. Você precisa de uma pessoa com uma consciência de armazenagem e organização muito forte. De pensamento estruturado, né? Assim. Exato. Então, assim, você nunca imaginaria isso tá acontecendo. Sim, que é uma raridade, né? É uma transformação. É uma transformação. Não, e olha que legal, muito legal isso que você falou, porque eu citei aqui a frase da Adriana Rolho, né, que é a presidente da SAP, que falou, a gente não vai estar 100% pronta nunca. Mas ela entrou na área de tecnologia, né, assim como a Cris e a Ju na década de 90, só que ela entrou, gente, quando ela entrou na HP, quando surgiu um estágio na área de sociologia. Se falasse assim, essa história é verdade, eu ia falar, não sei, né, mas eu li uma matéria, ela dando esse depoimento, eu falei, cara, que surreal, né, assim, então, não é tão linear mais, né, gente? Não é tão linear e você
tem que entender assim, cara, será que o próximo passo da sua carreira, né, que vai levar você a ter mais grana, mais realização, não é jogar fora o que estava antes, mas assim, é pegar isso que você sabe, Transformar esse teu conhecimento. fazer a portabilidade para a área de tecnologia, que Exatamente. é transformação digital de uma certa forma da sua própria carreira, né? E outra pergunta que eu quero fazer para vocês duas, que eu sei que essa resposta vocês têm, gente. Vocês têm. Como é que as tecnologias, Ju, conseguem aumentar a competitividade do setor portuário? Bem, eu acho que assim, a gente teve um bom exemplo na pandemia, né? Sim. O próprio trabalho home office, que hoje tem muitas empresas como híbrido, colaboram, né? Você pode estar morando em outro lugar e atuando aqui. Impactando a economia local de outro lugar, né? E aqui também. Então, às vezes tem a mulher também que tem a dupla jornada. Sim. Aí que ela tem a oportunidade nessas empresas. Quando você vai procurar no LinkedIn, tem, né? Emprego totalmente home office, emprego híbrido. Sim. Tem bastante emprego híbrido. Então, eu acho que essa questão de poder trabalhar em casa, de qualquer lugar, Perfeito. e continuar atuando. Eu tive um episódio que o meu marido ficou doente no Sul, lá em Santa Catarina, e eu tive que trabalhar do hospital de lá. Perfeito. Então, continuei atuando, mas não deixei o meu lado esposa lá, né, dando apoio para ele. Eu vejo também, conversando até lá com o time, as meninas, né, sobre o podcast, elas levantaram, né, até a Cissa também me levantou que é da minha equipe, meu braço direito lá. Tem tecnologia que está permitindo que a mulher possa acessar atuações em trabalhos que eram basicamente masculinos. Perfeito, isso aí. E hoje, com a tecnologia, elas podem, um Isso portainer e diversas... Eu vejo que nas nossas associadas, que a Cris pode falar melhor, tem essa oportunidade. Então, a tecnologia pode trazer isso. Aquilo que via que era por força, que era muito muscular, né? muito masculino, a mulherada está atuando. E isso é Perfeito. muito bacana. Você vê largamente lá. Largamente não, mas você vê que está crescendo. Não, que está crescendo. A gente, inclusive, tem, né, na primeira temporada de Lendárias e Portuárias, a Fabiana, que foi a primeira operadora de portainer do eu vi, país, é verdade, né? é Então, verdade. a Fabiana, ela deu um show, inclusive contando dessa própria transformação da vida dela, né? Ela trabalhava com contabilidade, olhou para o porto e falou, cara, vai ter muito mais oportunidade, mobilidade social para mim, para o meu filho, se eu for para esse setor, né? E é um insight muito interessante, né? Da gente levar para outras mulheres, inclusive, né? Eu acho isso. Que legal. E você, Cris? Eu acho que a tecnologia tem a oportunidade de trazer muita produtividade. Perfeito. Muita produtividade. Eu acho que existem muitas tecnologias, já existem muitos pequenos desenvolvimentos que trazem grandes soluções. Sim. Né? Então, automatização de pequenos processos que hoje são manuais, de consulta em um site para ver validação de documento, esses processos mais cotidianos, porque existe muito processo dentro da área portuária, da área logística, né? Então, esses processos que são mais manuais e são mais recorrentes, a otimização deles e usar essa força de trabalho para outras atividades com maior poder e capacidade de análise e de decisão, né? Então, isso é escalar, isso é da produtividade. É esse que é o foco, para mim, de tecnologia. Legal. Assim, aumentar, tirar o que é repetitivo e talvez deixar o potencial criativo para justamente inovar, né? Deixar criar novos caminhos, né? E a parte de segurança também. Eu acho que tem muitos aplicativos hoje de segurança de perímetro, segurança de processo, segurança da carga, né? Que isso faz com que a gente otimize e dê mais qualidade no produto que a gente está entregando. Acho que seriam os dois drives da tecnologia hoje. E eu lembrei agora, por conta dos nossos painéis de BI, a nossa estagiária, que é designer. A parte criativa também tem essa possibilidade. Total. Também tem um espaço bacana dentro do e a gente está num mundo... Não só na iniciativa privada, também tem o pessoal do poder público, da Receita, dos anuentes, da autoridade portuária. E é um mundo, isso que você falou é muito legal, Ju, porque assim, é um mundo que, sei lá, a gente normalizou que é burocrático, feio, cinza e chato, e não precisa, né? Essas interfaces, essas telas, elas podem ser bonitas, né? Elas podem ser
gostosas de você usar e operar. Não precisa ser aquele sistemão da Tela década preta, de... né? né? Assim, Não mais. eu vivi essa época também, tá, gente? Assim, tava lá no MS-DOSzinho, quando aparece o Windows, as coisas gráficas, você fala, uau, né? Então, tem esses momentos, e o design não é também só mais fazer coisas bonitas, né? Design é resolver problema, né? E é para trazer mais, eu brinco que é que nem um arquiteto na casa, né? Sim. Você tornar a casa funcional. A casa não tem que ser só bonita, ela tem que Sim, ser funcional. isso Você aí. precisa das coisas, elas estão na tua mão. Exato. E O não pode ser designer tem que funcional e cinza também, né, gente? Então precisa ser o front-end, ele se preocupa não só com o Perfeito. designer, mas também com a lógica da estruturação da tela, levando em consideração qual o processo que a pessoa que vai usar vai fazer. Trazer trazer uma experiência agradável para o usuário, né? Exatamente. Ele tem uma facilidade, não tem aquele monte de tela, a coisa está mais integrada. Isso a gente tem procurado fazer nos nossos sistemas lá da BT. A lógica dos campos também, né? Que Isso. geralmente o programador tá lá, não, bota esse campo aí. Aí ele não entende que a lógica dos campos não é bem aquela. Aí vem o gente, design né? e já traz aquela harmonização. Exatamente, Exato. né? Separar aquele formulário em mais páginas, né? Para não dar aquela assustada no usuário, né, gente? Então, gente, é um mundo de oportunidade, de trabalho, tem muito trabalho, tem muito problema para resolver, né, gente, nessa Eu área. acho que sim, e eu acho, sabe o que eu acredito, assim, tem muitas faculdades hoje muito boas em Santos para falar sobre logística. Precisa entender o que é logística. Sim. Eu acho que é esse que é o ponto. Eu acho que para entrar no Porto, o diferencial não é só ter tecnologia, é saber do que você está falando. De negócio, de né, negócio. O negócio tá cada Então, vez mais saber introduzido. que Porto tem container, tem granel, tem celulose, e os processos eles são diferentes para Sim, cada um deles, sim. né? O que importa, o que exporta no Brasil, essas são informações que a gente tá em Santos, a gente precisa ter, Sim. né? Que produtos que eu exporto, para onde que eu exporto, vamos começar por aí, vamos ser curioso Sim. para entender o que é, porque às vezes a gente, eu pelo menos, quando eu contrato alguém, eu tenho pessoas que conhecem muito de tecnologia, mas que levam um tempo para conhecer do negócio, para saber o que é. Ficam andando no pátio para tentar entender como funciona o processo. Eu acho que é legal, tem muita coisa aqui, tem vários podcasts para vocês virem os outros podcasts, tem várias reportagens a respeito, a gente fala muito sobre o Porto, tem revista sobre o Porto, no site sobre o Porto. Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho sobre o que tem na nossa cidade, para a gente ser cada vez mais apaixonada. Excelente ponto, né? Porque assim, a gente também, e eu espero aí que o Lendárias e Portuárias possa contribuir também com essa pauta, que é a relação Porto-cidade, né? Que parece que a gente está isolado, é uma caixa fechada, e não é isso, né? Não adianta só, apesar de eu também fazer isso, tá, gente? Ah, tá na praia lá, aquele solzão, aquele sábado com o solzão estrelando, ai, que lindo o navio passando, tá bom, faz isso que a Cris falou, o que tem dentro desse navio? Que navio é esse? Que armador é esse, né? Tenta entender o contexto. E a tecnologia né, traz isso para você, essa facilidade de pesquisa, de estudo, de curso, de podcasts, de YouTube, vai atrás. Então, é mais facilitado Eu hoje. vi um texto no Instagram outro dia que eu morri de rir. Então, parabéns aos 50 a mais que se formaram sem o ChatGPT. Que é na biblioteca para fazer a pesquisa. Porque isso também é desenvolvimento. Eu não sou 50 a mais não, mas eu tinha que fazer isso e escrever. Eu já tinha acesso à tecnologia naquela época, eu tinha 6 anos de idade quando meu pai apareceu com um computador em casa, e eu ficava inconformada, porque a escola obrigava a fazer no papel ao maço, e eu já descoladora lá, queria fazer no computador, né, e eu já tinha lá uma alminha de designer, tinha umas coisinhas gráficas lá, eu queria fazer meu trabalho bonitinho, as pessoas não deixavam a gente, né, então assim, isso é uma história de superação, né, 50 a mais sofreram mais que eu, mas eu também sofri um pouquinho, eu peguei aí essa transição. É o livro, né, folhear os livros. Vamos voltar ao mainframe, não, né? Não, gente, tem uma frase muito boa do Carlos Ferreirinha que ele fala que o paladar nunca retrocede. Não. Então, assim, você tá lá escrevendo, tal, eu, modéstia à parte, gosto muito de escrever, e eu sou aquela pessoa que não pega o ChatGPT para começar a ideia. Eu desenvolvo a ideia antes, mas eu peço uma ajudinha do ChatGPT, e não só ele, tá? Assim, de outros agentes, né? Para revisar e melhorar o que eu fiz, né? Que eu acho que essa, para mim, é a grande sacada de quem trabalha na indústria criativa. E eu nunca esqueço o Silvio Meira, uma vez, eu fiz um curso dele, ele falou que assim, gente, é o seguinte, antes eu levava 3 semanas para escrever um artigo em profundidade.
Hoje, no final de semana, eu consigo escrever porque eu pego e faço um agente revisar o trabalho do outro. E depois quem dá a palavra final sou eu, entendeu? Eu achei isso maravilhoso. E é isso, gente. Eu acho que é essas dinâmicas, né, essas relações com a tecnologia que a gente tem que entender, né? Porque, de novo, isso para as mulheres significa mais dinheiro, mais poder, mais acesso e, principalmente, mais capacidade de abrir as portas para as outras mulheres também. Independência para nós. É Exatamente. isso, E nós estamos aqui para isso, justamente para abrir as portas para outras mulheres. Perfeito. Eu nunca gostei de falar assim, não, eu quero ser uma referência, mas quando eu comecei a ver que a minha fala podia transformar o futuro de uma outra pessoa, não o futuro, mas assim, o direcionamento. Mas é o futuro mesmo. O direcionamento emocionar. que eu vejo elas olhando para mim e falando assim, me ajuda aqui, isso é incrível. Então a gente não muito pode, bacana. né? Mentorando a gente, passa a ideia, passa Sim. a informação, mas aprende também, né? Não, a melhor forma de muito aprender é bacana, ensinar, gente. Não tenho muito dúvida bacana. disso. Não tenho dúvida. Gente, vocês gostaram? Vocês se divertiram? Amei. Vocês já se conheciam, né? Sim, É já. legal porque, assim, no Lendárias tem gente que já se conhecia, tem mulheres que se conheceram aqui, já marcaram uma reunião depois da gravação do episódio, que eu legal. sei. Então, também é um fortalecimento de rede aí, é um efeito indireto do Lendárias, mas eu fico muito feliz quando isso acontece. Quero agradecer essas duas maravilhosas que estão aqui. Uhum. Quero agradecer o time aqui que está com a gente fazendo esse projeto. Quero agradecer você que está assistindo. E antes de finalizar aqui, eu quero dar 2 recadinhos. O primeiro é pedir para você, se você gostou desse episódio, se esse episódio deu um impacto para você, senta o dedinho aqui no seu like para que ele chegue a mais pessoas, a mais mulheres. E se você puder também mandar direto esse episódio para alguém que você acha que faz sentido ouvir, não deixa de mandar. E também agradecer, é claro, a Deep World, que patrocina esse projeto através do Promicult, uma lei municipal de incentivo à cultura que está permitindo que projetos como Lendárias e Portuárias cheguem aí a mais pessoas nesse Brasilzão afora e também aqui na nossa cidade de Santos, né, Cris? Que todas que estamos aqui amamos, não é isso? Sim, com certeza. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Até o próximo, gente. Tchau.